Bom dia. Iniciando a nossa meditação diária da Palavra de Deus. Começando esta semana revigorado, passamos por um final de semana prolongado, mas voltemos à Palavra de Deus. Na quinta-feira nós meditamos até Mateus, capítulos 18 até o versículo 20. Prosseguimos hoje a partir do versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha que perdoá-los? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Quando Jesus respondeu até 70 vezes 7, Jesus não estava dando um número exato, dando um número ilimitado, ou seja, nós devemos perdoar de maneira ilimitada os nossos irmãos. Nós também não podemos escolher que tipo de pecado nós podemos ou não podemos perdoar. Isso cabe ao Senhor. Mas todas as vezes que as pessoas se arrependerem e virem até nós pedir perdão, é o nosso dever, é a nossa obrigação perdoá-lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes for, quantas vezes eles vier, porque isso é mandamento do Senhor. Ah, pastor, já estou cansado de perdoar todo dia, toda semana a mesma coisa, sempre faz a mesma coisa, ela faz ou ele faz. Eu perdoo, mas ele volta a cometer erro. Ele volta a pedir perdão. Então nós vamos voltar a perdoar. Sempre. Porque é mandamento do Senhor. Nós seremos perdoados, assim como nós perdoamos. Porque Jesus nos disse. Versículo 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar conta com seus servos. Quando teve nisso acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então Jesus agora conta uma parábola, como ele sempre contava, gostava de ilustrar. E ele, nessa parábola, ele fala sobre um rei que resolveu acertar as contas, ver quem devia, e deparou com um servo seu que devia uma quantia grande. E ele então determinou, falou: olha, venda tudo que ele tem, venda ele, venda a esposa, venda os filhos, para arrecadar o dinheiro para pagar o débito. Não era normal para aquela época, para aquela região, acontecer isto. As pessoas eram vendidas assim como escravos. Nós temos o Antigo Testamento, a própria lei, os mandamentos só mostrava como deveria isso acontecer. O servo então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Então, aquele servo foi diante dele, com todo respeito, toda reverência, rogou a ele, falou: "Senhor, seja paciente, tenha paciência, espere um pouco, para que eu tenha condições de pagar."
Seja calmo, tenha calma. Eu prometo pagar tudo, Senhor. Vou pagar a prestação uns pouquinho, mas eu vou pagar tudo. Então este rei ainda foi mais do que isso. Falou, teve compaixão e perdoou toda a dívida. Tá bom, tá perdoado. Você não precisa nem pagar de maneira nenhuma, não. Nenhuma prestação, não. Tá liquidado a dívida. Compaixão, amor, piedade, misericórdia foi aplicado na vida deste servo. O senhor daquele servo o perdoou. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou com um dos seus conservos, que ele estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: pague-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Que ele tinha recebido um grande perdão, uma dívida enorme que o rei tinha perdoado. Saiu e encontrou outro que devia a ele, um colega dele, um amigo dele, mas que devia uma quantia bem menor do que ele devia ao rei. Aí ele pegou a pessoa, começou a cobrar, esbravejar. E ele falou: não, tenha paciência, eu vou te pagar o mesmo pedido que ele fez ao rei, esse conservo fez a ele. Mas ele não ouviu, ele não aceitou, ele não perdoou. Ele levou e lançou na prisão, mandou para a cadeia. Falou: enquanto você não pagar, você fica preso. Jesus está nos mostrando que o mesmo é com nós. Nós gostamos, queremos receber muito de Deus, o perdão total de todos os nossos pecados. Mas nós não queremos perdoar. Nós não queremos perdoar algumas ofensas. Não, isso aqui é uma ofensa muito grave. O marido às vezes não quer perdoar a esposa, porque ela houve um deslize, ela cometeu algo sério, um adultério, ou o marido ou a esposa. Mesmo que a pessoa se arrepende, vem pedir perdão, não querem perdoar. Mas nós não queremos que Deus escolha o que deve ou não perdoar em nossa vida. Nós queremos simplesmente que Ele nos perdoe. O Senhor perdoe todos os nossos erros, o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Mas nós não perdoamos. Nós cobramos, nós exigimos das pessoas. Nós vamos ver o resultado disso. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um do seu irmão. Os outros conservos informaram o rei o que tinha acontecido. O rei mandou recolher, chamou a atenção. Aquele servo falou: escuta, você tinha uma dívida enorme, eu perdoei a você. O outro devia pouca coisa, você não perdoou, você não deveria agir da mesma forma que eu agi com você? Deveria aplicar a mesma misericórdia? Aí você vai para a cadeia até você pagar tudo que você me deve. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Nós receberemos a mesma maneira que nós estamos dispensando aos outros. Jesus deu uma base da oração, Pai Nosso.
Ela fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nós falamos isso com Deus. Mas será que nós estamos perdoando? Tem quantas coisas que nós gostamos de falar: não, eu perdoo fulano, eu perdoo Bertrano, mas tem certos assuntos que nós não queremos perdoar. Não, isso aí foi um agravo muito sério. Não tem condições de perdoar isso. Porque mexeu com meu filho, mexeu com a minha filha, mexeu com minha mãe, com meu pai, mexeu com a minha família, com meu esposo, com a minha esposa. Isso não tem perdão. Mas essas mesmas pessoas ficam clamando perdão a Deus. Nós seremos lançados na prisão eterna, por não perdoarmos os nossos semelhantes. Nós poderemos padecer por toda a eternidade, porque não estamos perdoando. Nós estamos sendo hipócritas, porque nós vivemos clamando ao Senhor: perdoa as nossas dívidas. Nós não estamos perdoando. Vamos perdoar. Assim também o meu Pai Celestial vos fará. Deus nos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ser. Perdoar de todo o coração. Não importa o agravo, não importa o que seja. Temos que perdoar. Encerramos aqui agora no 35, Mateus capítulo 18. Entramos aqui no 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava. Jesus terminou ali de conversar, Jesus terminou de expor esta questão, e ele atravessou para o outro lado do rio. E as pessoas, as multidões todas atrás dele, todas ali que ele encontrava, que vinham até ele curava, ele expulsava os demônios, fazendo como ele sempre fez nesses 3 anos de ministério dele. Alguns fariseus também chegaram-se até ele para prová-lo, questionaram-lhe, para prová-lo, para armar uma cilada para ele. Que o tempo todo esses religiosos, né, tentaram armar cilada. Fariseus são os religiosos. Chegaram até ele, então os fariseus, esses religiosos chegaram até ele e questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? É lícito? Está autorizado? Pode? Tem permissão o marido divorciar da esposa por qualquer situação? Ele pode se divorciar? Eles sabiam a resposta, mas estavam testando o Senhor. Queriam testar Jesus. É lícito o marido divorciar, separar-se da mulher por qualquer motivo? Essa pergunta é mais abrangente. Nós podemos colocar: é lícito, é permitido, é autorizado a mulher separar-se do marido por qualquer motivo? A mulher pode abandonar o marido por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus respondeu de uma forma abrangente, não foi algo direto e simples. Fez questão de esclarecer. Olha, vocês viram no início, qual o início? No início da criação. Jesus está falando de Adão, está falando de Eva, da criação. Falou: escuta, quando Deus fez homem e mulher. E ele disse assim: o que vai acontecer com a mulher? Eles vão crescer, eles vão deixar os pais, a casa dos pais. O homem vai se unir a uma mulher vai se unir a um homem, e será uma só carne.
que as duas uma só carne. Só esta explicação já é o suficiente, não teria nem que prolongar, mas não tinha, já está decidido. Se é uma só carne, não tem como dividir. Se é um só corpo, não tem como cortar no meio e dividir. Ou assim, horizontal, vertical, não tem como. É uma só carne. Ele já respondeu, ou seja, não pode divorciar. É impossível o divórcio. Diante do Senhor não existe o divórcio. Novamente, Jesus lhe explicou, não tendes lido, que no princípio o Criador os fez, homem e mulher, e os instruiu. Por este motivo o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Jesus esclarecendo, detalhe, desenhou, para não falar que não tem como entender. As pessoas entendem de forma contrária porque querem, porque desejam. Como elas não querem entender nada. Sendo assim, eles já não são mais dois. Jesus está explicando, já não são mais dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Não são mais dois, são uma só. E agora é impossível o homem separar o que Deus uniu. Foi Deus que uniu, não tem como separar. Espiritualmente estão juntos até que a morte os separe. Uma só carne é marido e mulher. A mãe e filho é uma só carne? Não. Filha e mãe? Não. Pai e filho, filho e pai? Não. Irmãos? Não. Irmãos gêmeos, são uma só carne? Não. Uma só carne, marido e mulher. A família se inicia com o casamento. Os filhos que nascem da mãe, saem do ventre da mãe, eles vão crescer, vão abandonar a mãe, vão se unir. A um homem ou uma mulher serão uma só carne com eles, não com a mãe. Essa é a verdade, a palavra. Não adianta nós tentarmos mudar. Nós agimos muitas das vezes com sentimentos humanos, sentimentos terrenos, que nos conduzem para longe do Senhor, para longe da verdade. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem, não tem condição do homem separar, é uma só carne, é indivisível. Pastor, mas existe tanto divórcio? Para nós aqui existe, para Deus não. Deus não aceita, Deus não permite, Deus odeia o divórcio. Não importa se o marido está aqui, a esposa está lá no Japão ou o contrário, não quer que seja. Deus continua vendo os dois como uma só carne. Não existe essa distância para o Senhor. Replicaram-lhe então qual a razão, olha, desculpa. Replicaram-lhe então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la. Aí remeteram-se à lei de Moisés. Mas não, por que Moisés mandou, quando quiser separar, que desse uma lei, uma carta de divórcio, uma certidão, como se hoje se faz. Querem divorciar, vão lá no cartório, hoje faz de uma forma muito fácil, no cartório, então no fórum de justiça, esse pedido, então, certidão. Então, por que isso? Olha a resposta de Jesus. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se das vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Pela dureza do coração de vocês, Moisés permitiu. Fez isso. Mas não foi assim desde o início, não. Vocês não podem. A lei de Deus desde o início que não pode divorciar. E essa, o que é a dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Aí nós somos remetidos novamente ao que nós estávamos lendo agora anterior, no final do capítulo 18, a falta de perdão. Ah, pastor, eu vou me divorciar porque houve traição muito séria e houve adultério. Adultério eu tenho, posso perdoar. Você pode até ter caso de adultério, tudo bem, você vai perdoar. Você não conseguiu perdoar. De toda maneira, você vai para o inferno, porque você não conseguiu perdoar.
Nós vamos ler mais à frente que não existe nenhuma autorização por um recasamento. Então Jesus respondeu que foi pela dureza do coração nosso. Mas no princípio não foi assim, não. No princípio não foi assim. Agora tudo bem, Moisés falou. Mas agora Jesus está falando, eu Jesus. O que Jesus fala? Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Todos que separar, que divorciar, se casar, comete adultério. Todos os que estão casados pela segunda vez estão em adultério. E quem está casado, ou os que estão casados com essas pessoas que já estiveram em relacionamento, também estão em adultério. Até pela dureza do coração, no caso específico de adultério, não conseguindo perdoar a dureza do coração, poderia até divorciar. Não seria pecado esse divórcio. Em contrapartida, não poderia casar novamente. Isso é fato. Se casar e envolver com outra pessoa, tem adultério. Mas mesmo assim, já está condenada ao sofrimento eterno por causa da dureza do coração, que nós lemos no final. Porque não perdoou. Assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um se de todo o coração não perdoar cada um seu irmão. Por falta de perdão. Então não importa o agravo. Nós temos que aprender a perdoar. Assim como o Pai nos perdoa. Divórcio não existe. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem de casar. Depois que Jesus explicou, eles entenderam, os discípulos entenderam, não os fariseus. Se essa é a situação em relação ao casamento, é melhor não casar. É melhor não casar porque eu estarei ligado eternamente a uma mulher que eu não vou poder divorciar. A mesma forma as mulheres, não é vantagem casar porque eu estarei ligado a um homem para o resto da vida sem poder me divorciar. Essa é a explicação. Aí olha bem o que Jesus disse. Então os discípulos consideraram, se esses são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem em casar. Mas Jesus ponderou-lhe, nem todos conseguem aceitar esta palavra, somente aquele a quem tal capacidade é dada. Nem todos entendem, realmente conhecem a regulamentação sobre o casamento, sobre o divórcio, de acordo com a palavra de Deus, mas somente a quem quer dar. E quem quer dar? Aqueles que buscam a verdade, aqueles que querem a verdade, aqueles que a preocupação principal é a salvação. Esses lhes são revelados. Mas aquele que se busca somente um entendimento para satisfazer um desejo, um sentimento, uma vontade carnal, não tem um entendimento. Pois alguns eunucos, quer dizer castrados, alguns eunucos que nasceram assim do ventre das suas mães, outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens, e ainda outros que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino de Deus. Quem for capaz de aceitar este conceito, que receba. Jesus está falando da seguinte forma, existe muitos, isso aí não é para todos, mas é para alguns. Tem algumas pessoas que já nasceram com algum problema. Outros se falam, não, eu vou ter uma vida que eu não vou me envolver com homem, eu não vou me casar, não vou me envolver com homem, não vou me envolver com mulher. Outras pessoas tornam-se celibatárias, como nós conhecemos várias pessoas. Não, a minha vida eu vou servir ao Senhor. Ou seja, para o casamento é onde uma pessoa tem que estar ciente do que vai enfrentar e tem que querer.
Tem que desejar mesmo. Muitos não vão aceitar, por exemplo, eu vou me casar, eu sei que estarei ligado para sempre à minha esposa ou meu esposo até que a morte separe. Se eu me divorciar, estou pecando. Se ela se divorciar, ela que quer divorciar, eu permitir, eu concordar, estou pecando. Se eu me casar, me envolver com outra pessoa, estou pecando. A pessoa que se envolver comigo está pecando. Por isso Jesus disse, nem todos têm o entendimento completo da palavra de Deus, da revelação sobre o casamento. Em nenhum momento, ao contrário do que as pessoas afirmam, que o Senhor está dando aqui condições da pessoa divorciar e casar novamente. É mentira, nós estamos com a Bíblia aberta aqui, ela não fala. Em nenhum momento o Senhor dá margem para um segundo casamento. Ele já deixou aqui, já no início aqui bem claro, onde nós lemos aqui no versículo 5, 4 e 5, Jesus lhe disse, não teres lido que no princípio o Criador fez homem e mulher e os instruiu, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. É impossível separar. Como aconteceria para Deus o divórcio, uma separação, se ele disse que não existe? Ele estaria indo contra a própria palavra. Como Deus vai unir uma terceira pessoa? Estaria indo contra a palavra dele. Como anular o que ele diz que não é impossível separar? O casamento é um só. É isso que Jesus está dizendo. Mas se nós teimarmos em nos divorciar, nos separar por qualquer motivo, por adultério, por qualquer motivo, que nós tentarmos justificar, nós vamos para o inferno. É sofrimento eterno. É sem escapatória. Se nós tentarmos casar novamente, nós vamos. Nós ainda estamos em adultério, estamos levando, conduzindo outras pessoas, porque todos que se envolverem com nós também estão em adultério. Vamos ater a palavra de Deus. Pois alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados dos seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar este conceito, que o receba. Entenda? Quem for. A escolha é nossa. Eu li até o versículo 12. Amanhã estaremos dando continuidade a partir do versículo 13. Vamos meditar na palavra de Deus. Não vamos simplesmente procurar a resposta ao versículo que venha satisfazer a nossa vontade. O Evangelho não é um prato feito, não é um self-service, é um prato feito. Vamos praticar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Leia e pratique a Bíblia. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.